Pois é, muito bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a nossa programação, exatamente, né? Passada aí a Black Friday, né? Está aberta oficialmente a temporada para troca de produtos, para arrependimentos. Agora a gente tem que ter a noção de que existem regras diferentes para quem compra nas lojas físicas e também na internet. O que é que diz o Código de Defesa do Consumidor? Quem vai trazer essas respostas aqui para a gente é o Dr. Jonatas Simões, que é advogado especialista em Direito do Consumidor. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais são as principais broncas aí nesse período pós-Black Friday? Muito bom dia a todos. Esse período de Black Friday, né, termina sendo marcado principalmente pelo pós-Black Friday, com algumas reclamações que são muito características já do período, como, por exemplo, atraso em relação às entregas, compras que nunca chegaram e, principalmente, né, a questão das trocas de produtos que foram adquiridos e muitas vezes o consumidor, na empolgação da aquisição, né, termina quando chega em casa se arrependendo. Quando chega o produto em casa, ele se arrepende daquele produto e aí quer fazer a troca e não sabe muito bem se pode ou se não pode, quais são os direitos dele. A primeira coisa que o consumidor ele tem que saber é, de fato, fazer essa diferenciação. Quando é que o consumidor ele tem direito a esse arrependimento, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele fala? Quando a compra é ofertada num estabelecimento físico, ou seja, que o consumidor ele teve a oportunidade de ir até o estabelecimento, de sentir, de tocar, de provar, né, o fornecedor ele não tem ali a obrigação de estar realizando essa troca. Mas muitas vezes acontece do fornecedor colocar na etiqueta o direito à troca, ou então informar até mesmo ao consumidor, caso ele se arrependa depois, mesmo ele comprando em loja física, ele possa ali fazer aquela troca. Se o fornecedor, se o comerciante ele ofertou, ele vai ter que cumprir. Mas se ele o fato dele ser estabelecimento físico, o Código de Defesa do Consumidor não exige que ele faça essa troca, a não ser que ele garanta essa troca. Aí, no caso, ele de fato vai ter que cumprir o que prometeu. Agora, quando a gente está falando de venda através da internet ou então de porta a porta, por telefone, aí a gente já tem outra situação completamente diferente. O Código de Defesa do Consumidor ela tutela diretamente, né, o que o artigo 49 fala, né, que o consumidor, em caso de arrependimento, ele vai ter ali o prazo de 7 dias após o momento da entrega para estar realizando ali a troca daquele produto ou a devolução daquele produto, né, o que termina acontecendo, e a restituição dos valores ela deve ser rapidamente feita para o consumidor e não demorar muitas vezes meses, como infelizmente muitos fornecedores têm o hábito de estar aí praticando. Então, em resumo, né, o fornecedor comprou no estabelecimento físico, ele não tem ali o direito à troca, mas quando vai para o comércio eletrônico, para a venda por telefone, aí sim ele vai ter o prazo de reflexão de 7 dias após a entrega para que ele se arrependa e consiga ali fazer a devolução daquele produto sem qualquer tipo de encargo, de custo de frete. Isso daí tudo corre às expensas do fornecedor. A Black Friday passou, né? Mas muitas lojas elas continuam aí com promoções, com muitas ofertas, né? Principalmente agora nesse período de fim de ano. É importante estar atento aí à procedência dessas lojas, para quem vai comprar aí na internet, ter cuidado com golpes, né, para evitar uma dor de cabeça depois, né? Sim, hoje os golpes estão cada vez mais sofisticados e isso daí traz uma exigência de olhos também mais sofisticados por parte do consumidor. Então o consumidor ele tem que ter alguns cuidados, são redobrados. Se ele vai comprar algum produto na internet, é importante que ele compre diretamente pelo site daquela empresa e não clique em links que aparecem no e-mail, que aparecem no WhatsApp, que às vezes sobe na sua tela, porque às vezes o perigo mora exatamente nesse lugar, né? E mesmo assim, né, checar se o site ele tem aquele cadeadinho que demonstra a segurança, checar se o site ele tem ali algum erro ortográfico, isso é um indicador que pode ser que o consumidor esteja diante de uma fraude, né? Tudo isso daí termina sendo indicador. E quando o consumidor ele se depara, principalmente em compras nas redes sociais, né, que são dos pequenos fornecedores, muitas vezes ele nem conhece, nunca comprou com esse fornecedor, mas está ali interessado por aquele produto. É interessante que ele faça uma checagem nos comentários, que ele verifique se outros consumidores tiveram uma boa experiência com aquela empresa e até mesmo busque através dos sites de reclamações que hoje se encontra facilmente na internet, como por exemplo o Reclame Aqui, né, mais referências sobre aquela empresa, né, se é uma empresa que tem muitas reclamações, se ela atende às reclamações que o consumidor ele geralmente registra, para que com isso ele consiga se revestir
do máximo de segurança para garantir que aquele produto chegue e ele não venha a ter uma dor de cabeça futura. Consumidor que está enfrentando algum tipo de dificuldade para trocar determinado produto, né, se arrependeu e não está tendo essa resposta da empresa. O que é que ele deve fazer? O indicado já é judicializar, procura o PROCON. O que é que o consumidor deve fazer? Sempre o primeiro passo é buscar o fornecedor, de preferência pelos canais oficiais, né? Envia uma mensagem preferencialmente por escrito para registrar ali o meio de prova que ele está ali reclamando sobre aquela situação. Se ele não tiver êxito em relação a esse primeiro contato com o fornecedor, aí sim ele deve buscar, né, os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, né? O PROCON ele, tem um destaque em relação à resolução dessas demandas, não só pelo seu papel punitivo e fiscalizador, mas também pelo seu papel conciliatório, né? O órgão ele tem um importante papel de conciliar aí, os interesses entre consumidor e fornecedor, gerando um excelente resultado em relação a essas reclamações. Mas ainda assim, né, pode ser que esse problema não se resolva no PROCON e se precise judicializar. Ou até mesmo o problema do consumidor ele seja tão grande, tão grave, que supere até mesmo a esfera patrimonial e vá para uma esfera extrapatrimonial, onde o PROCON ele não tem ali mais condições de agir. Então, nesses casos, é interessante que, de fato, o consumidor ele busque o judiciário através de um advogado ou da Defensoria Pública. Muito bem, obrigado pelas informações. Dr. Jonatas Simões, advogado especialista em direito do consumidor. É por aí, né? Dá sempre aquela pesquisada na procedência das lojas, né? Está atento a essas regras para evitar dor de cabeça, né? Que poderia ser um sonho de consumo há muito tempo, né? Com aquela compra tão desejada, pode virar um aperreio aí demorado, né? Eu volto com você.